Muito bem, vamos então caminhar, vencido aí os princípios do direito do trabalho. Vamos então agora para o nosso próximo tema, que é falar de relação de trabalho e relação de emprego. Pois bem, esse quadro eu acho que ajuda bastante a gente aqui, ó. A gente está situado aqui, ó. Nossa aula vai ser toda pautada, tanto minha quanto o professor Renato Sarai, vai ser muito pautada aqui, para falar da relação de emprego, falar entre empregado e empregador. Só que notem aqui, nós temos no centro escrito relação de trabalho, onde você tem aqui o exemplo de um voluntário, de um autônomo, de um estagiário e da própria relação de emprego. Logo, então eu posso falar que essa relação de trabalho é um gênero. Gênero que comporta diversas espécies. Não só essas, tem outras também. E nessas diversas espécies, nós temos aí a relação de emprego, relação entre empregado e empregador, que representa, é claro, quase que 99,9% das nossas aulas e dos conteúdos de direito do trabalho, sem sombra de dúvida. A relação de emprego é essa base. A relação de emprego tem como principal característica a figura do empregado. Empregado esse que é a parte mais fraca, que é a parte hipossuficiente, como nós falamos anteriormente. Notem, é importante eu saber essa ideia de relação de trabalho é um gênero, do qual a relação de emprego é apenas uma de suas espécies, principalmente na ótica processual do trabalho que você vai ver depois. Porque a emenda constitucional número 45 de 2004, a famosa reforma do Poder Judiciário, ela vem ampliar a competência material da Justiça do Trabalho, que antes tinha competência apenas para processar e julgar essa relação de emprego, com raríssimas exceções previstas no próprio texto consolidado, e agora não mais. Ela vai processar e julgar toda a relação de trabalho. Por isso que eu digo e repito, relação de trabalho é um gênero que comporta diversas espécies e a relação de emprego é apenas uma delas. Tá? Fica bem batido em relação a isso, que isso é muito importante, isso é interessante. O direito do trabalho, não esqueçam, ele foi exatamente criado para proteger a figura do trabalhador, a figura do empregado. Por isso que a gente vai sempre estar pautado aqui nessa relação de emprego. Embora, vale lembrar, vale recordar, a Constituição Federal tenha equiparado os direitos do trabalhador avulso aos direitos dos empregados com um vínculo empregatício permanente. Embora tenha equiparado os direitos, em momento nenhum veio a Constituição Federal e falou assim, o avulso passa a ser empregado, o avulso passa a ser relação de emprego. Não, avulso é relação de trabalho. O que a Constituição assegurou são os mesmos direitos para o avulso dos empregados. Só isso. Tá? Basicamente é isso, com um vínculo empregatício permanente. Mas não chegou e falou assim, avulso, você então passa a ser empregado. Não, não foi dito isso. Ok? Como eu disse, como estudar a relação de emprego representa aí quase que a totalidade das nossas questões de prova, enfim, vamos então focar nesse empregado, vamos conhecer primeiramente os requisitos que vão caracterizar a relação de emprego. O que eu preciso ter para ser empregado? Eu chamo o João de empregado por quê? Por qual motivo? É isso que a gente vai passar a ver a partir de agora. Então vamos lá, vamos diretaço aí para a nossa telinha para a gente ver o empregado no artigo 3º da CLT, que diz assim: considera-se empregado toda pessoa física. Deixa eu pegar só meu marcadorzinho aqui. Então, empregado é pessoa física que preste serviço de natureza não eventual, olha, não eventualidade, a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Pois bem, aí está. Então, dessa leitura, eu vou extrair 4 requisitos essenciais, 4 requisitos cumulativos, 4 requisitos caracterizadores da relação de emprego, para figurar o vínculo de emprego. Então, empregado é quem? Aí eu fiz aqui um resuminho para vocês em relação a cada item, vai ficar bem mais fácil. Então, empregado é pessoa física. Então, empregado é sempre pessoa física. Não pense como empregado como pessoa jurídica. Pessoa jurídica é empregador. Empregador, sim, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Empregado é só pessoa física, que trabalha, é uma ligação aqui. Pessoa física que trabalha com pessoalidade. Essa pessoalidade quer dizer o quê? Essa pessoalidade quer dizer que o contrato é intuito persona em relação à figura do empregado. Que, Renzetti? O contrato é intuito persona, assim chama doutrina, em relação à figura do empregado. Isso quer dizer que, via de regra, esse empregado não pode fazer-se substituir nessa relação, salvo raríssimas exceções. Imagina eu falar assim, professor Renato, não vou dar aula sexta-feira, que é muito chato. Eu vou mandar o meu pai, minha mãe, minha irmã.
Não, lógico que não. O contrato é pessoal em relação a você, professor Rogério Renzetti. É intuito persona em relação a você, professor Rogério Renzetti. Então, a pessoalidade é um traço marcante, uma característica marcante em relação à figura do empregado. Então, empregado é pessoa física que trabalha com pessoalidade. Se cair, o contrato é intuito persona em relação à figura do empregado, está certíssimo, ok? Vamos voltar lá. O próximo requisito é a não eventualidade. Essa não eventualidade, ela é igual à habitualidade. Essa é a primeira observação. Essa não eventualidade, ela é igual à habitualidade. O que é um trabalho não eventual? O que é um trabalho habitual? Será que eu vou ser empregado só se eu trabalhar todos os dias? Olha, tem que trabalhar de segunda a sexta e aos sábados, por exemplo, ou só de segunda a sexta? Claro que não. Vamos lá, eu dou aula para uma universidade. Toda quarta-feira à noite tem uma turma de direito do trabalho. Ok. Então, Universidade A é minha empregadora, eu sou empregado. Espera aí, mas você está lá só quarta-feira, então você tem uma relação de emprego com a faculdade? Claro que sim. Não existe uma habitualidade, não existe uma expectativa de volta. Todos os alunos sabem que quarta-feira à noite eu estou lá dando aula de direito do trabalho. Então, essa não eventualidade não quer dizer trabalhar todos os dias. Essa não eventualidade, ela pode gerar tranquilamente aí essa ideia de intervalo. O não eventual reforça que a CLT permite que o reconhecimento do vínculo ocorra mesmo que haja um fracionamento na prestação de serviços. Ok? Então, isso é a ideia de não eventual, isso é a ideia de habitual. Muito diferente também da continuidade. Eu acho que vale a pena colocar aqui uma observação diferente da continuidade. Quando eu falo em continuidade, dá uma ideia muito forte que não há fracionamento. A ideia de continuidade ela é muito utilizada lá para o empregado doméstico da Lei Complementar número 150 de 2015, que no seu artigo 1º diz quem é o empregado doméstico. O empregado doméstico ele trabalha mais de 2 vezes por semana. Então, se eu trabalhar uma vez ou 2 vezes, eu sou o famoso popular autônomo. Se eu trabalhar mais de 2 vezes, aí eu sou enquadrado, eu preencho um requisito para ser empregado doméstico. Então, atente-se bem a esse detalhe, tá ok? Não vai confundir a habitualidade com a continuidade. Isso é um traço também que vocês não podem deixar passar. É outro detalhe importante. Tudo bem? Vamos então caminhar, vamos seguir então aqui. Então, empregado é pessoa física, trabalha de forma não eventual, como nós falamos. O que mais? De forma onerosa. Antes disso, deixa eu colocar uma observação aqui, ó. Antes aqui dessa onerosidade, eu quero colocar uma observação aqui. Não custa falar. Vou puxar uma setinha e vou colocar aqui trabalho intermitente. Não posso esquecer, ó. Trabalho intermitente. Prestem atenção, prestem atenção. A gente vai ter aula de intermitente na aula de contrato de trabalho. É diferente. Observem, notem, a reforma trabalhista criou uma nova hipótese de contrato de trabalho, que é a prestação do trabalho intermitente. O que é a prestação do trabalho intermitente? Vai se alternar períodos de atividade com períodos de inatividade. Então, notem, eu posso estar com 6 meses, 4 meses, 1 ano em período de inatividade e não deixei de ser empregado? Não, você continua sendo empregado aguardando a convocação do empregador. Ok? Então, intermitente é essa ideia de período de atividade com inatividade. Então, isso, sem dúvida, afasta um requisito marcante, que é a não eventualidade igual a habitualidade. Não existe essa habitualidade, essa não eventualidade num trabalhador intermitente. Eu não sei quando ele volta, eu não sei quando ele vai prestar atividade, e é um contrato de trabalho lícito, válido, previsto agora no texto da consolidado. Ok? Agora sim, vamos voltar aqui para o próximo requisito, que é a onerosidade. Isso aqui é fácil, né? Empregado recebe salário. Se eu preencher todos os requisitos e não tiver essa onerosidade, eu posso ter um trabalho voluntário, por exemplo, que é uma relação de trabalho diversa da relação de emprego. Agora, se for relação de emprego, tem que ter o requisito da onerosidade. Empregado recebe salário. O requisito mais importante, o traço mais marcante, sem dúvida, é a subordinação. E aí questiona-se muito que subordinação é essa. E aí, alguns tentam defender que a subordinação entre empregado e empregador é uma subordinação econômica, criando a seguinte frase: empregado é pobre, empregador é rico. Outros entendem que, como o empregado detém muitas vezes a técnica do negócio, por isso que a subordinação é técnica. E outros também defendem que a subordinação ela é jurídica. Muito bem. O que seria essa subordinação econômica? É basicamente isso que você falou, empregador é rico, empregado é pobre? Acho que as pessoas acabam interpretando assim.
essa tese vinga, o que você acha? Você que fez o curso de Direito, que estudou com vários juízes, desembargadores, promotores de justiça, defensores públicos, advogados, e você observou que eles contavam nos exemplos que eles tinham uma vida profissional totalmente fora do magistério. Eles deram aula para você de noite. Sim, muitos gostam, é prazeroso dar a aula. Alguns professores dizem que é um momento de prazer, de relaxamento, mas não é o magistério aquela atividade principal daquele professor. Para muitos podem ser, mas para aquele professor da sua universidade, por exemplo, aqui não foi. Ele era desembargador, juiz, então ele tinha uma receita financeira fora da própria faculdade, que representava lá a atividade profissional dele, a receita principal dele. Mas mesmo assim, ele não, vamos dizer assim, ele não contando com aquela receita da universidade, ele deixou de ser empregado em algum momento da sua faculdade? Claro que não. Ele mesmo assim continua sendo subordinado à instituição. Ele tinha que chegar no horário, ele tinha que mandar as provas, corrigir as provas no tempo certo, seguir um calendário, seguir toda uma ideia, uma logística pedagógica daquela universidade X. Então, não é porque ele, de repente, ele não precisava, vamos dizer assim, né, daquele salário, porque ele tinha uma outra atividade profissional, ele deixou de ser empregado. Claro que não. E outra, vamos lá, imagina você fazendo um contrato de trabalho, não sei, visualize uma situação aí, diretamente com o Neymar. Ora, não é difícil afirmar que o patrimônio pessoal do Neymar é maior do que muitos empregadores por aí. Então, nesse caso, se você celebrou um contrato de trabalho com o Neymar deixou de ser subordinado a você? Claro que não. Mesmo que ele tenha uma remuneração, um patrimônio 1000 vezes maior que o seu, se ele celebrou com você um contrato de trabalho, ele é o seu empregado, ele é subordinado. Ok? Então, falar que a subordinação ela é econômica, vinga? Não vinga, não. Então a subordinação é técnica. Técnica, vamos imaginar aquele exemplo daquela padaria que eu montei lá do policial militar, lembra? Pois é. Sabe fazer pão, Renzete? Nada. Sabe fazer algum doce, um salgado? Nada. Negação na cozinha. Mas eu contratei um padeiro muito bom, excelente. Terminando essa gravação aqui, eu posso ligar para esse padeiro e dar uma ordem, uma orientação para ele? Sim. Ele vai ter que acatar? Vai. Mas ele tem a técnica, você não tem? Não importa. A subordinação existente entre empregado e empregador, ela é técnica? Também não. Caiu por terra, ela não é técnica. Por isso que a subordinação existente entre empregado e empregador é uma subordinação jurídica. É uma subordinação jurídica. Falar que a subordinação é jurídica quer dizer que a subordinação decorre de lei. Quando o empregado aceita trabalhar em determinada empresa, para determinado empregador, ele acaba acatando, aceitando as regras e orientações dadas para que a prestação de serviço seja realizada nos moldes previstos pelo empregador. Então, essa subordinação jurídica, ela é uma subordinação, cuidado aqui, objetiva, decorre do contrato de trabalho. A subordinação não está ligada à vida pessoal do empregado. Você tem que me falar onde você vai sexta-feira, o que você faz com o seu dinheiro quando sai do trabalho. Isso não existe isso. Então, subordinação jurídica, o empregado é juridicamente subordinado ao empregador, ela decorre do contrato de trabalho, é uma subordinação objetiva, ela não é uma subordinação subjetiva. Eu não tenho nada a ver com a atividade pessoal que o empregado faz nos seus momentos pessoais, nos seus momentos íntimos. Tá? Fiquem bem atentos quanto a isso. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, eu posso afirmar categoricamente que empregado é aquele que vai ao shopping. Então, são 4 requisitos que pessoa física e pessoalidade que se encontram, né? São 4 requisitos cumulativos. Renzete, quando você fala que são 4 requisitos cumulativos, quer dizer o quê? Que na ausência de qualquer um desses requisitos, aí você escolhe o que você quiser aí. A ausência de um, você pode até ter uma relação de trabalho, mas não terá uma relação de emprego. Quem é empregado? Empregado é quem vai ao shopping. Quem trabalha com subordinação, volta lá, por favor. Quem trabalha com subordinação, com habitualidade, onerosidade, pessoalidade. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade. Subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Vai vencer a primeira fase? Vai seguir comigo para a segunda fase em trabalho? Vou ser o seu treinador? Promete? Então, fala daí, que eu falo daqui. Shopping, subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Mais uma vez, subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. É o shopping, são os 4 requisitos caracterizadores da relação de emprego. Atentem-se que a prova pode avançar um pouco no nível e pode colocar lá, não o shopping, mas pode colocar o chopa, pode incluir a alteridade como requisito caracterizador. Se isso acontecer, não tem nenhum problema. Mas o que é esse raio da alteridade, Renzete, com previsão no artigo 2º da CLT?
Autoridade quer dizer que os riscos do negócio, os riscos da atividade, pertencem ao empregador e o empregado jamais irá suportá-lo. Como assim? Vamos imaginar que o empregador chegue para o empregado e diga: ô empregado, eu esse mês não vou conseguir te pagar os R$3.000. As vendas foram muito fracas, vou te pagar só metade, R$1.500. Ele pode fazer isso? Não pode não. Ele está transferindo o risco da atividade para o empregado, que não pode, o que é vedado. O empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica, tá? Então, ele assumiu os riscos, não pode transferir para o empregador. Então, se quer na minha prova só o shopping, os 4 requisitos, gabarito. Se cai o chopa, gabarito, tá? Ou shopping ou chopa, gabarito. No meu livro, eu até coloco nas minhas obras, em geral, sempre eu incluo lá a alteridade, mas fiquem ligados, fiquem bem espertos quanto a isso, ok? Então, requisitos cumulativos. Muito bem, vamos avançar. Atentem-se que a gente tem agora, na nossa própria CLT, a previsão do teletrabalho, trabalho à distância, que já tinha muito essa badalação, inclusive no artigo 6º da CLT, mas agora está regulamentado lá a figura do teletrabalho. Cuidado! Entendo que o artigo 75D da CLT, é só para exemplificar, fugiu um pouquinho dessa regrinha do que o risco da atividade pertence ao empregador e transferiu a alteridade para o empregado. Então, quando eu admito o empregado na modalidade de teletrabalho, esse empregado poderá ficar responsável pela aquisição, manutenção e o fornecimento dos equipamentos, e reembolsando, isso vai ser pactuado por escrito, sendo reembolsado o empregado posteriormente. Quando? Não se sabe. Não sei se é 1 mês, 2 meses, quando eu sair, se é aos pouquinhos, se é parcelado. Então, de certa forma, isso está transferindo o risco do negócio para o empregado. Eu não sei se aquilo vai dar certo, como é que eu vou sair comprando equipamentos? Isso está aqui no artigo 75D da CLT, acompanhe, por favor. As disposições relativas à pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contratos que estão aqui. Ó, aquisição, compra, manutenção ou fornecimento. Está lá. Pode ser arcada pelo empregado. Então, se pode ser arcada pelo empregado, esse empregador folgado está transferindo o risco da atividade para esse empregado. Risco que era dele, transferiu para o empregado. Então, isso pode dar aí pano para manga, sem sombra de dúvida, tá? É um exemplo aqui em que essa autoridade acaba sendo, digamos, questionada, ok? E aí vem o parágrafo único e diz que não existe distinção entre os trabalhos realizados. Como assim? Se você trabalha um trabalho intelectual, técnico ou manual, não há distinção. Se você foi ao shopping, trabalha com subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, isso que me interessa, isso é o que basta. É o artigo 3º, parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Intelectual, técnico e manual. Então, não há distinção. Só quem é empregado, repito, quem vai ao shopping, subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Trabalho técnico, manual, intelectual, sem nenhuma distinção. Nós sabemos que, infelizmente, não é bem assim, porque o legislador trabalhista trouxe lá a figura do trabalhador, do empregado hipersuficiente, o autoempregado, o que, de certa forma, deu na cara aí do artigo 3º, parágrafo único. Porque eu vou criar uma distinção, sim, sendo você um empregado portador do diploma de nível superior e que recebe um salário igual ou superior a 2 vezes o teto, o limite máximo do regime geral da Previdência Social, eu te coloco numa condição de superioridade em relação aos demais empregados, onde você, inclusive, pode sentar e negociar todas as condições do artigo 611-A da CLT, que é a essência da reforma trabalhista, o negociado prevalecendo sobre o legislado, diretamente com o seu empregador. Então, eu estou fazendo uma distinção? Estou sim. Não existe distinção? Já era. Hoje existe sim com a reforma trabalhista, é a crítica ao artigo 3º, parágrafo único aí da nossa CLT. Tá? Então, 444, que vocês já deram uma olhada em um momento anterior. Por fim, lembre-se também da arbitragem. O que é a cláusula compromissória de arbitragem? É uma simples forma, tranquilamente falando para vocês, de excluir a apreciação do Poder Judiciário de uma demanda. Então, ao invés de a gente buscar o Poder Judiciário, a gente vai lá e assina uma cláusula compromissória de arbitragem. Se amanhã tiver algum conflito, a gente vai eleger um terceiro, um árbitro, ou até já fica aí eleito.
Então, essa arbitragem aqui no direito do trabalho só era possível para conflitos coletivos, de acordo com o artigo 114, parágrafo 1º da Constituição Federal, hoje não só mais para conflitos coletivos. Então, acompanhe, por favor, o artigo 507A da CLT, que diz assim, ó, nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes, então, ó, de novo, remuneração é um requisito, seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social poderá ser pactuada cláusula, aqui está ela, compromissória de arbitragem. Cláusula compromissória de arbitragem, aí está. Desde que, por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância, expressa nos termos previstos na Lei 9.307 de 96, que é a Lei de Arbitragem. Isso aqui é interessante, iniciativa do empregado ou concordância expressa. Muito bem, então, recapitulando, aqui não fala em diploma de nível superior, só fala numa alta remuneração e aí pode assinar uma cláusula, pode conter esse contrato, uma cláusula compromissória de arbitragem. Se amanhã existir algum conflito entre as partes, a gente afasta o Poder Judiciário e vai direto buscar o árbitro. Bom, isso está no Supremo Tribunal Federal para ser declarado inconstitucional ou não. Três observações que me chamam muita atenção. A primeira é iniciativa do empregado. Confesso que eu não vejo nenhum empregado fazendo uma entrevista e falando para o empregador, chefe, eu tenho apenas uma exigência, que nós celebremos aqui nesse contrato uma cláusula compromissória de arbitragem. Não vislumbra esse cenário. Se você vislumbra, me conta, me chama no meu Instagram lá no @profrenzete, via direct, me fala que você vislumbrou isso, porque eu não consigo visualizar essa possibilidade. A segunda, concordância expressa. Ele vai concordar. Ele não vai requerer previamente, quando ele for admitido, mas ele vai concordar. Isso é fácil. Então, essa bilateralidade aí, ela vai ser bem mitigada com o poder diretivo do empregador, sem sombra de dúvida. Tá? Então, isso aqui é um exemplo clássico que a gente está fazendo de derrubar aquelas teses todas que a gente comentou. Acontece o seguinte, quando eu ainda falo em empregado, eu tenho que lembrar que existem 3 requisitos, basicamente, tá? Que não são necessários para configurar a relação de emprego. Quero dizer, eu vou te mostrar 3 situações, na verdade são 4. 3 situações em que não são necessárias para você afirmar que o João é empregado, tá? Por exemplo, no popular eu quero dizer isso. Então, primeira lá, a exclusividade. Exclusividade não é requisito, não é traço para a relação de emprego. Eu não disse, respira um pouco, eu não disse que não pode existir uma exclusividade no contrato de trabalho. Claro que pode. Exclusividade costuma até ser mais cara. Então, óbvio, pode ter exclusividade. Agora, pensa lá, um professor universitário dá aula só numa instituição? Dificilmente, tá? Em 1, 2, 3. Um médico trabalha em quantas clínicas, quantos hospitais? Vixe, se tiver encaixe lá, ele está dentro. Umas 4, 5, 6, para sobreviver, ele tem que fazer isso. Ele é exclusivo do hospital A? Não. Mas toda terça está no hospital A. Então, ele é empregado do hospital A. Existe uma expectativa de retorno de volta. Ok? Mas exclusividade não é um requisito caracterizador da relação de emprego. Pode existir, mas não é requisito. Segundo aqui, local da prestação de serviços. Não importa se o trabalho seja realizado em casa, seja realizado à distância, chamado teletrabalho, não importa isso, não importa de jeito nenhum. Se você for ao shopping, se você preenche os requisitos que caracterizam a relação de emprego, você é empregado. Se você está com dúvida, porque você está rejeitando o shopping, foca aqui. Empregado, 4 requisitos: subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. E aqui o show papai de brinde para você entender isso aqui de forma redondinha. Próximo, profissionalidade. Quer dizer, essa profissionalidade, nós já falamos, não existe distinção entre trabalho técnico, manual ou intelectual. Todos são empregados, sem distinções, de acordo com o artigo 3º, parágrafo único da CLT. A única exceção é para o empregado hipersuficiente, que tem aqui uma alta remuneração e vai celebrar com seu empregador uma cláusula compromissória aí de arbitragem, tá? Então, cuidado com essas distinções, que elas existem. Bom, mas enfim, comentários são necessários, porque a gente sabe que a gente acaba acertando questão de prova, que são muitas, e tem que já pensar tudo que o examinador pode ter na cabeça. Uma situação, na verdade eu não falei ainda, vou falar agora. Uma situação interessante envolve o policial militar. Eu falei da padaria, na verdade, né? Acho que não tivesse falado da polícia, mas não falei. Falo agora, tranquilamente. Vamos imaginar que eu monte uma padaria na minha rua. Eu fiz um estudo e vejo que ali está muito carente de confeitarias e tal, então eu resolvo montar uma padaria na minha rua, no meu bairro.
E aí tem lá o seu João, que é um policial militar, que tem muitas horas vagas. Eu vejo que ele tem que estar quinta, sexta, sábado, domingo de bobeira, e é o período que tem o maior movimento na minha padaria e também a insegurança acaba sendo maior dos clientes. Pergunta, eu posso contratar esse seu João como empregado? Ele pode ir para o shopping comigo? Trabalhar com subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade? Quem falou sim, eu já questiono. E se ele responder perante o Estatuto do Policial Militar, como fica? Muito fácil. Primeiro, para o direito do trabalho, coraçãozinho para o lado. Coraçãozinho para o lado. Não importa se ele é ou não é policial militar. Se ele preencher os 4 requisitos, se ele foi ao shopping, é configurado sim o vínculo empregatício. Não importando o que vai acontecer com o processo administrativo disciplinar. Aí é com ele. O direito do trabalho não vai interferir nisso. Então, o policial militar pode ser empregado? Pode sim. Se forem preenchidos os requisitos cumulativos, isso é possível. É a súmula, vamos lá, 386 do TST. As súmulas de OJ não caem não, despencam nas provas. Preenchidos os requisitos do artigo 3º, é legítimo o reconhecimento da relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar previsto no Estatuto do Policial Militar. Então, não importa para o direito do trabalho se ele vai responder ou não perante o Estatuto. Ok? Tranquilo? João, vem aqui. Fala, meu filho, você não é empregado. Por que eu não sou empregado? Porque a sua carteira de trabalho não foi anotada, não foi assinada. Se você fez esse questionamento, você concordou em tese, o fulano não é empregado, porque não tem TPS anotada, você está rejeitando, recusando uma dica valiosa que eu te dei, que é essa aqui. Você está vendo só aqui o SHOP. Aqui nós temos o SHOP. Então, você não está vendo SHOP CTPS. Não, isso não existe. É só por subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Então, anotar as TPS não é um requisito para configurar a relação de emprego. É claro que tem que anotar a carteira de trabalho, sim, mas não é requisito. Se a carteira de trabalho não for anotada, isso vai gerar um mero ilícito administrativo. Então, outro detalhe, não vai existir uma formalidade para você contratar o empregado, porque o contrato de trabalho pode ser celebrado, inclusive, de forma verbal e até tácita. Então, pode ser verbal ou escrito. Quer trabalhar para mim? 8 às 17, R$3.000, uma hora de almoço. Quero. Pronto. Contrato celebrado. Não tem uma formalidade. Não existe isso. Há exigência, entretanto, de um documento obrigatório do empregado, chamado Carteira de Trabalho e Previdência Social, como meio de prova na área trabalhista, também na área previdenciária. E aí, a falta de não anotação na carteira de trabalho não vai gerar, cuidado, não vai afastar, o vínculo empregatício. Que vai configurar o vínculo empregatício é o SHOP. Se não anotou carteira de trabalho, tem a pena cometer o empregador um ilícito administrativo, o que é vedado, tá? Não aí confundam as coisas, que são muitas informações, eu sei disso. Muito bem. A carteira de trabalho possui valor probatório? Sim, ela possui valor probatório, uma vez que o artigo 456 da CLT ele estabelece algumas coisinhas. O que esse artigo 456 da CLT estabelece? Vamos lá. Ele diz assim, ó, a prova do contrato individual de trabalho será feita pelas anotações constantes na carteira profissional ou por instrumento escrito e suprida por todos os meios permitidos em direito. Então, muito claro para mim aqui da necessidade, da importância de ter a carteira de trabalho notada. E ela vale como uma prova, sim, mas não vale como uma prova absoluta, já que ela pode ser aqui provada, até derrubar ela, colocar na parede, enfim, contestar, com todos os meios de prova em direito admitidos, documental, testemunhal e até a prova pericial. Então, notem, as anotações expostas na STPS são, em regra, verdadeiras, mas há a possibilidade da prova em sentido contrário. Tá? Basicamente é isso que a gente encontra aqui na súmula 12 do TST, que diz assim, ó, as anotações apostas pelo empregador, as anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção iure et de iure, não geram. Esse iure et de iure, isso aqui é presunção absoluta, mas apenas iuris tanto. O iuris tanto é presunção relativa de veracidade, então não gera presunção absoluta, mas apenas uma presunção relativa de veracidade, tá? Súmula 12 também é uma súmula bem chatinha, costuma a cair. Então, tem valor? Tem, mas não é absoluto, não é suprassumo. Por fim, lembre-se que as anotações da carteira de trabalho não podem ser objetos de negociação lícita. Como assim? De negociação coletiva. Não pode o negociado prevalecer sobre o legislado retirar, por exemplo, a obrigatoriedade de anotar a carteira de trabalho. Não pode.
Então não pode. Em relação a isso, não poderá a norma coletiva se manifestar. É o que está previsto no outro artigo aí, cabeceira de prova, né? Cabeceira de cama mesmo de vocês, que é o 611B, que vem e diz assim, ó. Constitui objeto ilícito, aqui está, de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos. Normas de identificação profissional, inclusive as anotações na carteira de trabalho e previdência social. Não pode, não pode. Então, não pode ser negociado anotação ou não de CTPS. Não pode, tá? Tem que anotar. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Cuidado com as novidades. O prazo para anotar a carteira de trabalho do empregado foi alterado. Antigamente, a gente falava aí no prazo de 48 horas. Então, não foi reforma trabalhista, foi de forma posterior. A Lei da Liberdade Econômica vem e alterou esse prazo e agora o prazo passa para 5 dias úteis. Acredito, do meu ponto de vista, que foi uma atitude muito boa, porque um prazo de 48 horas é um prazo muito curto. Então, acabou ampliando essa possibilidade. Quase ninguém conseguia fazer isso em 48 horas. Também é uma outra grande verdade. Então, vamos lá para o artigo 29, caput da CLT. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS em relação aos trabalhadores que admitir aqui não mudou não, os requisitos, data de admissão, remuneração e condições especiais se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico conforme as instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Já atualizou aqui na mais Ministério do Trabalho e Ministério da Economia. Então, CTPS anotada no prazo de 5 dias úteis, anotar o quê? Data de admissão, remuneração e condições especiais se houver. Então, abre o olho, cuidado, o material desatualizado leva você ao fracasso. Isso não existe, a palavra não é nossa, deixa para outros lugares, não aqui. Aqui é só sucesso, então material sempre atualizado. Pegue o nosso material, sempre material atualizado, não rejeite essa informação para você não dançar e não perder preciosos pontos por bobeira, tá? Posso colocar anotações desabonadoras da vida do empregado, como empregado, lógico, num contrato comigo, na carteira de trabalho, dizendo que ele falta muito, dizendo que ele foi dispensado por justa causa? Não pode. Anotações desabonadoras não podem ser anotadas na CTPS, que é um documento do empregado. Se for feito isso, podem ser riscadas. Então, é o parágrafo 3º do artigo 29. A falta de cumprimento pelo empregador no disposto nesse artigo acarretará, primeiro aqui, né, lavratura de autos de infração para o auditor fiscal do trabalho, que deverá, de ofício, lançar as anotações no sistema eletrônico competente, na forma a ser regulamentada pela Secretaria Especial de Previdência do Trabalho e Economia. Então, aqui foi só para ilustrar primeiro aquela ideia de que, se você não anotou, isso acarreta aí um ilícito administrativo, uma multa, tá? O que quero falar mesmo da desabonadora, que é aqui o parágrafo 4º, que diz lá. Parágrafo 4º. É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras a conduta do empregado em sua carteira de trabalho e previdência social. Não pode. Então, colocar, faltou muito para médico, dispensou por justa causa. Não pode. Você pode estar por justa causa, óbvio que sim, mas você não pode anotar isso na CTPS desse empregado. Isso que é diferente, tá? Muito bem, com isso a gente fecha a ideia inicial da relação de trabalho e relação de emprego. Já iniciamos os sujeitos do contrato de trabalho e no próximo bloco você vai dar uma pausa de 15 minutinhos, tomar um café, uma água e voltar num clique comigo. A gente começa a falar do segundo sujeito da relação de emprego, que é o empregador. Empregador, grupo econômico, sucessão, poder diretivo. Vem comigo, descanso 5 minutinhos, 15 minutinhos que eu falei, né? 15, uma água, um biscoito, comer alguma coisa. 2 blocos já foram, faltam outros 2 e eu te espero. Vai lá, rapidamente, não sai daí, não fica por perto. Checa seu e-mail, checa seu Instagram, checa seu WhatsApp, tudo agora, porque na aula você desliga tudo. Te espero, até já.